Boa noite a todos. É um evento que teria tudo para ser normal dentro da sistemática do sistema de videoconferência da PAMAS já há mais de 4 anos e com milhares de juízes e funcionários em treinamento certificado, mais de milhares. Mas tem duas peculiaridades e eu fiz questão de abrir o jantar dizendo isso. Duas situações absolutamente incomuns, raras e que me causam extremo orgulho. Primeiro que é a primeira vez, falando agora da casa, nós estamos na paz, temos que falar disso, que um curso é aberto sob presidência de um juiz de primeiro grau. O PAMAS nunca teve na história. E esse juiz é Fernando Bertoletti, que foi meu substituto, meu adjunto em Campinas em inúmeras situações. O prazer é seu, para mim foi um orgulho isso. E que está seguindo a carreira associativa. Está se dedicando, eu sou, embora decano, velho de diretor, mas eu sou só diretor. O Fernando já é o nosso, hoje, presidente de exercício. E é um orgulho extremo, porque eu vejo o Fernando aqui, eu lembro daquele jovem chegando em Campinas, no começo dos anos 90, éramos todos, enfim, jovens, né, Durval? E lembrando como é que foi os primeiros dias, você ainda é, né? Os primeiros dias, os primeiros momentos. Então, foi um dia pessoalmente corrido, eu tive sessão, fiquei o dia todo em outros, nós tivemos o falecimento lamentabilíssimo do Ângelo Malanga, eu queria deixar registrado a de perpétua memória, isso era um grande amigo, isso me entristece muito. Mas eu trago nesse dia, e fiz questão, eu briguei para ele ficar aqui ouvindo que eu tinha que fazer essa abertura, porque é algo único, inédito, algo novo, e para mim uma alegria de espírito incontido. Eu volto, Fernando, naqueles dias, nos começos dos anos 90, na sua chegada, jovem, inexperiente na magistratura, já cheio de vida, querendo fazer as coisas, querendo acontecer, e lembro com extremo carinho naqueles momentos. Maria de Fátima da Escondida, algum canto aí, está aí também, lembrando nossos dias de Campinas. Então, eu queria dizer isso. E o segundo momento de extrema importância é que, pela primeira vez, a Corregedoria Geral de Justiça se dirige a juízes, a funcionários. Nós passamos já dos 200 online, isso também no começo, e ela se dirige através do canal franco, ao vivo, com interação. E o que muito demonstra o desapego, a grandiosidade do nosso Corredor Geral de Justiça é que, Durval, não sei se você sabe disso, mas quando nós fechamos o curso, vão ser mais de 20 no ano, e dizendo, dia tal eu não posso. Ele, não pode, marcamos outro dia, o Corredor Geral. Ele falou, não, o Durval faz a abertura. Então eu dizia, olha, é a primeira vez que tem um curso dessa maneira, a primeira vez que o corredor se dirige a todos, de uma forma franca, com pergunta ao vivo para funcionário, tem um advogado, tem um delegado, tem todo mundo participando. E você tem a grandiosidade nesse momento, fala, não, eu confio, faz o Durval. Quer dizer, é um desapego. E isso traz a um outro motivo de extrema alegria, porque veio o Durval. E muita gente do interior, tem muito funcionário, evidentemente não conhece, e é o chefe do 20, né? E o chefe do 20 nunca é coisa muito calma, né? Todo mundo se assusta com os famosos chefes do 20 já. Mas é o Durval que está lá. Eu reputo, e posso falar, não é porque é meu amigo, eu gosto muito dele, mas eu falo em público isso para ficar gravado mesmo. Talvez seja o magistrado mais humano que eu conheci nesses 26 anos de carreira. Uma visão humanista, muito acima da magistratura. Intransigente, com os deveres, com a magistratura, com tudo, intransigente. Mas de uma visão humana, e quem vai ter hoje essa pequena amostra aí, nessa 1 hora e pouco nossa, vai poder conhecer um pouco dele, mas eu posso afiançar isso. Uma visão de estar preocupado com a pessoa, antes do que do cargo, de carreira, de tudo, embora seja extremamente inteligente e dedicado com as coisas da magistratura. Então, com essas anotações, com o lamento pelo passamento do Malanga, com a emoção da estada entre a gente e o Fernando, agora nosso presidente, e com o meu amigo falando, eu passo a palavra ao primeiro presidente de primeiro grau da história da Associação Paulista de Magistrados, doutor Fernando Figueiredo Bertoletti. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer as palavras do Brandão, com quem eu comecei minha carreira, a Fátima, Maria de Fátima, fomos juntos para Campinas faz 20 anos, justamente em junho. E só falar que, graças à atividade do Brandão lá como coordenador, eu aprendi a gostar do associativismo. E nós vemos aí 17 anos trabalhando aqui na associação, até chegarmos à presidência, à vice-presidência, e quem sabe, na próxima eleição, teremos efetivamente um juiz de primeiro grau.
Agradeço a presença dos aqui, em nome da presidência da PAMAGES. Eu não vou nomear cada um, porque acabo esquecendo. Os funcionários que aqui compareceram, principalmente ao Durval, por aceitar vir aqui abrir esse curso, e honrado, em nome da PAMAGES, de poder contribuir com os nossos colegas juízes e funcionários e fazer um curso junto com um ciclo de palestras, um programa de palestras, para esclarecer os procedimentos de cartório, da corregedoria, que nós vamos ter daqui para frente. Então, vou passar a palavra ao Durval, que é meu amigo de longa data aqui da associação, e muito obrigado. Uma boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de salientar que este evento é um evento da Corregedoria, em parceria com a PAMAGES. Sem a PAMAGES, esse evento não seria possível, e sem também a preocupação do Dr. Nalini em ter uma corregedoria aberta, voltada ao apoio, ao treinamento, à orientação e também à correção, isso não seria possível. A PAMAGES me é muito cara, sempre gostei muito da PAMAGES, sempre fui coordenador da PAMAGES, já fui diretor várias vezes, já pertenci ao Conselho de Ética também várias vezes. Eu gosto muito, eu sempre vivi intensamente a associação e acho que todos nós devemos fazer parte de uma associação de classe. Cada um na sua área, mas faz parte da vida integrar uma associação. É o seu time, isso é muito bom, isso é muito importante. Então eu gosto muito da PAMAGES, corregedoria eu estou lá há pouco tempo e estou muito satisfeito de poder trabalhar nessa gestão, onde a preocupação não é apenas punir quem erra, mas sim orientar, apoiar, treinar, ajudar no que for possível. E todo o nosso trabalho tem sido voltado a isso, a realmente procurar ajudar aos juízes e aos funcionários, melhorar a vida de todos. Não é fácil, tem muita burocracia, mas boa vontade não tem faltado a toda a equipe. Né? Então, hoje é mais um passo nesse sentido de orientação, de troca de ideias com funcionários e com colegas, e eu gostaria de, em nome da Corregedoria, agradecer à PAMAGES, na pessoa do Fernando Bartoletti, que é realmente um amigo querido já de longa data, e ao Brandão, que conheço desde o início da minha carreira, há mais de 20 anos. Então, são dois amigos e isso fica bem mais fácil quando é assim. Né? E hoje nós vamos falar de um tema, de dois temas, na verdade, muito importantes, muito caros para o judiciário. São dois temas fundamentais para o nosso dia a dia, que é o atendimento ao balcão e o cumprimento de processo. Se vocês me perguntassem qual é o mais importante, eu diria que é o atendimento ao balcão. Atendimento ao balcão é algo tão ou mais importante, né, do que qualquer outra atividade dentro do judiciário. E digo por quê. As pessoas querem ser bem atendidas. Não adianta o seu cartório estar em ordem, né, se o atendimento é ruim. Você pode estar em dia com o cumprimento dos processos, as juntadas estão todas em ordem lá no seu cartório, sabe? Todos os cumprimentos, todos os ofícios expedidos, mandados expedidos, sentenças registradas, tudo em ordem. Maravilhoso o andamento do seu cartório, o fluxo de serviço está excelente. Mas se o atendimento é ruim, meu amigo, a imagem do seu cartório vai ser muito ruim. Muito ruim. Você vai ser visto, você vai ser conhecido, você vai demonstrar quem você vai demonstrar como você é no atendimento do balcão. Se o seu cartório dá um atendimento ruim para as pessoas, a imagem é péssima. E a imagem não só do cartório, mas a imagem de cada um dos funcionários e a imagem do juiz. As pessoas não esquecem. Quem é maltratado não esquece. Quem apanha nunca esquece. Quem bate normalmente esquece. Pode reparar.
pensar no seu comodismo, na sua situação de tranquilidade, no seu serviço em dia, e esquecer a necessidade de atender bem as pessoas, é um ato de egoísmo. E a vida seria muito melhor para todos nós se nós aprendêssemos a não ser egoístas. Quando nós somos egoístas, nós não percebemos. Mas quando nós sofremos com um ato de egoísmo, a gente percebe e sofre. Que coisa. Então, quando você está lá no seu balcão, atendendo uma pessoa, e a atende bem, a pessoa sai feliz, você se sente feliz. Isso é ótimo, maravilhoso. Né? Os nossos clientes querem um bom atendimento. Quem são os nossos clientes? Porque não podemos esquecer, nós somos servidores públicos. Nós prestamos serviço, serviço judicial. Se nós prestamos serviço, nós temos que prestar muito bem esse serviço. O nosso cliente é o povo, é o advogado, é o perito, é o promotor, é o estagiário, o office boy, o motoboy. É qualquer pessoa que chegar no balcão e ela precisa ser bem atendida. E atender bem o balcão não é obrigação do estagiário. É também do estagiário. Mas o cartório não pode deixar esse atendimento por conta do estagiário. Tem que ter escrevente, tem que ter chefe, e às vezes até o escrivão para atender o balcão. Porque o estagiário não pode e não deve ser a imagem do judiciário. Ele está chegando agora, ele é jovem, ele está lá para aprender a obedecer, para aprender a trabalhar, para aprender até mandar se for o caso. Mas o estagiário está lá para aprender. Ele ajuda, mas não pode responder por todo o atendimento de balcão. Isso é um equívoco do cartório. O estagiário atende o balcão sob a supervisão do escrivão, agora coordenador ou supervisor. Né? Mas os escreventes também precisam. Eu, recentemente, antes de chegar na corregedoria, fui até uma determinada vara, aqui em São Paulo. E olha, só tinha um funcionário atendendo o balcão, um só. Eu não me identifiquei, não disse quem eu era, e fiquei esperando a minha vez. Eu fiquei muito mal impressionado com a vara, muito mal impressionado com o coordenador da vara, muito mal impressionado com todos os funcionários e com o próprio juiz. Foi triste e lamentável. Aí depois, a hora que eu fui atendido, a hora que chegou a minha vez, eu perdi mais de hora no balcão, tinha 5 pessoas. Aí a escrivã veio, me atendeu. A hora que viu quem era, não, o senhor desculpa. Eu falei, não, está tudo bem. Está tudo bem. E fui-me embora. Mas não esqueci mais. Não vou dizer aqui por uma questão de ética, de respeito. Né? Porque eu optei em não fazer uma representação contra aquela coordenadora. Que era uma coordenadora. Então, hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu teria representado. Porque o mau atendimento no balcão compromete o cartório e compromete a todo o judiciário. Nós temos que entender o seguinte, se o seu serviço é ruim, contamina todo o seu time. Como tenho dito, que se uma vara tem problemas, isso compromete a todas as varas da comarca. Se tem uma vara com dificuldade, o problema não é daquela vara, o problema é de todas as varas. E é por isso que a corregedoria hoje tem tido uma postura diferente. Nós temos procurado atender a todos os que estão em situação de necessidade. Aos poucos, dentro dos nossos recursos, mas estamos atendendo. Então o cartório, ele precisa atender bem o balcão, a todos que chegarem no balcão. Quando você vai ao banco, Fernando, imagina a situação, você chega no banco, tem aquela fila enorme e tem 2 caixas atendendo. Podia ter 8, mas o gerente só põe 2 para atender. Você não fica irritado? Você não fica falando, mas que falta de organização. Esse gerente, será que ele não está prestando atenção? Não está vendo o tamanho da fila?
Não é? Nós não gostamos quando vamos ao banco e vemos essa situação, ou quando vamos a qualquer outro lugar, tem uma fila enorme, não podia mais gente atender? Ah, mas eu não posso parar o serviço do meu cartório para atender o balcão. O balcão é tão importante quanto o cumprimento do processo. É claro que é uma questão de disciplina dividir quem cumpre o processo, quem atende balcão. Mas atender o balcão não pode ser o mico do cartório. Não pode ser a parte ruim do cartório. É a parte importante, a relação pública. Sabe? O coordenador tem que ir ao balcão, tem que ver se está tudo em ordem, tem que se fazer presente. Sabe? Os chefes têm que fazer isso. Muitas vezes o advogado, a parte, quem for, pode precisar de um esclarecimento, e isso é muito comum que eles peçam esclarecimento. Isso sempre foi assim, sempre pediram esclarecimento. Não adianta reclamar disso. A gente tem que esclarecer. Nós estamos prestando serviço. E tem que ser um serviço cada vez melhor, mais simpático e com um sorriso no balcão. Ah, mas como é que eu vou ter sorriso se eu tenho uma tremenda falta de funcionários? Meus funcionários não são suficientes para nem atender balcão, nem para cumprir processo. Espera aí. A falta de funcionário, é bom que se saiba, não é um privilégio da sua vara, do seu cartório. A falta de funcionário é uma coisa generalizada. Temos poucos funcionários. A reposição disso é lenta, é difícil. Não é? Então, inúmeras unidades estão com poucos funcionários. E aí que entra a criatividade. Não é? Administrar um cartório com um mundo de funcionário é fácil. Você vai ser bom administrando com pouco funcionário. Sabe? Com esforço, boa vontade de funcionário. Ah, mas eles não têm. Tem. A grande maioria tem boa vontade. Sabe? A grande maioria, eu tenho certeza que está preocupado em fazer um bom serviço e melhorar cada vez mais. Nessa vida, nós vamos num processo de evolução. A evolução significa educação. Nós vamos evoluindo diariamente, nós vamos nos educando diariamente. E quando alguém chega no balcão do seu cartório, pense, podia ser eu. Tem uma regra áurea, faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. É uma questão de amor ao próximo. Não trate mal. Chegou alguém, atenda. Às vezes o camarada chega no balcão, o escrevente finge que está lendo. Não pode. Podia ser você, troca de lugar com ele para você ver se você ia ficar satisfeito. Levanta e atende. Ah, mas só eu? Você e os outros. Mas não se preocupe com o que os outros vão fazer. Faça você a sua parte. Alguém está vendo, pode ter certeza. Nós temos que lembrar, existe um princípio que diz assim, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Faça como quiser, mas você vai colher os frutos do que você fizer. Atenda, seja simpático, seja elegante. Sabe? Uma vez, tem uma história antiga, de um grande hotel, que o camarada, o porteiro, atendeu muito bem um senhor. Muito bem. Todos tinham maltratado, mas aquele funcionário atendeu muito bem. Aquele senhor era um milionário que comprou, aliás, que construiu um dos maiores hotéis do mundo e chamou aquele rapaz para ser o gerente. Por quê? Porque ele tratou bem. Gostou, foi uma questão de empatia. Então, a gente faz o bem e a vida nos devolve aquilo que a gente merece, aquilo que a gente merecer. Então, atenda as pessoas com carinho, sabe? Ah, mas se as pessoas são muito deselegantes, são muito agressivas quando chegam no balcão. Paciência. Ninguém dá o que não tem. Se o camarada é agressivo, se o camarada é deselegante, homem, mulher, velho, jovem, não importa. É porque ele ainda não sabe ser educado. Ele ainda não sabe ser educado. Se alguém te trata mal, trate bem. Não revide agressão com agressão, porque isso gera conflito e não ajuda ninguém. Se chegou um advogado com irritação, com paciência, com tolerância, sabe? Nós trabalhamos na casa da justiça. Não é justo tratar mal quem já está em desespero. Não é justo tratar mal quem não sabe ainda ser educado. Se você atender com um sorriso aquele que chegou no seu balcão, ou na sua vara, não é?
no caso do juiz, chegou lá. O juiz não tem balcão, mas ele tem a mesa dele. Receba com um sorriso. Você vai ver que o resultado sempre é mais positivo. Bom dia, pois não. Em vez de chegar, fala. Fala. Bom dia, pois não. Bom dia, pois não. Boa tarde, pois não, doutor. Posso ajudar? Você vai vendo que com a sua delicadeza você vai quebrando qualquer agressividade. A primeira vez que o advogado vem, ele vai ser, às vezes, ríspido, porque ele está tão acostumado a ser maltratado em outros lugares, que a hora que ele chegar no seu balcão, ele vai ser um pouco ríspido. Mas de tanto você tratá-lo bem, você vai perceber que ele também vai te tratar bem. E a médio prazo, não é? Você vai ser conhecido ou conhecida como uma pessoa educada do cartório tal. Eu lembro até hoje, em 81 eu comecei a fazer estágio aqui no Fórum João Mendes. E eu lembro até hoje de algumas funcionárias que me atendiam com paciência e educação, porque eu estava no primeiro ano da faculdade, não entendia muito e elas me ensinaram muito, com a santa da paciência. E alguns eu encontrei depois, quando eu já era juiz aqui. Tá? Então, poxa, alguns viraram meus colegas depois de magistratura. Então, para que tratar mal? Para que essa falta de paciência? Ah, o balcão está cheio. Pois então, se o balcão está cheio, o senhor coordenador e o senhor supervisor, por favor, resolvam isso. Fulano, Beltrano, ajuda o balcão. E o escrevente, quando receber esta ordem, não reclame, muito menos na frente do nosso cliente. Qualquer dificuldade, conversa depois com o coordenador. O coordenador falou, fulano e Beltrano atendeu o balcão. Sim, senhor. É assim que funciona. Dentro de uma disciplina, dentro da boa educação, dentro da consciência da necessidade de tratar bem quem chegou. Balcão cheio é culpa de todo funcionário. Todos temos que atender bem. Todos. Todos atendendo, vocês vão ver que em pouco tempo o balcão está vazio. Alguns acham, né? Acham que eles não têm responsabilidade pelo balcão. É um trabalho menor. Como eu disse, não é um trabalho menor. É o trabalho dos mais importantes de toda a nossa instituição. É atendimento ao público. Por favor, gente, vamos atender. Muita gente vai na igreja, né? Durante a semana, no fim de semana, fala em religiosidade, não importa qual seja a religião, aprende lá a importância de ser bom, a importância de ser caridoso, a importância de ser humilde, a importância de ser despreendido. Só que, a hora que está lá no cartório, trabalhando, recebendo um salário por isso, não faz nada daquilo que aprende na religião, de ser bom, de ser compreensivo, de ser humilde, de ser despreendido. Sabe? Não dá. Nós precisamos entender que quanto mais importantes somos, né, mais nós temos capacidade de fazer os trabalhos mais humildes. Mais humildes. Nós podemos fazer isso. Eu lembro que numa determinada comarca do interior tinha um juiz e ele exigia que fosse levar água para ele, café, a hora que ele pedisse. E um determinado dia, a moça da copa não foi. E ele brigou, ligou para o diretor do fórum. Eu quero água e café. Se a funcionária não veio, o problema não é meu. O diretor do fórum falou, perfeitamente. Eu vou providenciar. Ele foi na cozinha, ele fez o café, pôs na bandeja e levou para o colega. Sorrindo. Sorrindo. Não foi para brigar, não. Eu conversei, desculpa, ela não veio, mas está aqui, ó. Está aqui o café e vou tomar um com você, porque eu também estava querendo. Serviu para os dois, tomaram. Pronto. Que coisa, hein? Aquele filme Invictus, o Nelson Mandela, ele mesmo serve o café para visita. Ele era o presidente da República. Então, quanto mais a pessoa evolui, quanto mais ela cresce, mais ela tem capacidade de fazer com desprendimento pequenas atividades, pequenas tarefas. Atender balcão não é um serviço menor. É muito importante, é vestir a camisa da instituição da qual a gente faz parte. Ah, mas e os chatos?
Chato sempre existiu. Chato sempre existiu. Pessoas desagradáveis sempre existiram. Mas a grande maioria é de gente boa. A grande maioria é de gente agradável. A grande maioria é de gente simples. Poxa, vamos entender isso. Dê um voto de confiança para as pessoas. Sabe? Com paciência. Às vezes a pessoa é indelicada e nem percebe que está sendo indelicada. Porque ninguém ensinou para ela ser delicada. Atenda o balcão. É um exercício de paciência que a vida te proporcionou. Eu não acredito em acaso. A vida não chancela o acaso. Então, se você trabalha atendendo o público, é porque você precisa disso para melhorar como pessoa humana. Se você trabalha atendendo o público, é porque isso vai te fazer muito bem. Sabe, você não passa por uma prova da qual você não precise. Entenda isso. A vida vai te ajudando sempre a ser melhor. E o dia que você passar por aquela dificuldade, por aquela experiência, é porque você já aprendeu tudo que ela tinha que ensinar. Enquanto não aprender, você não sai dali. É a vida. Paciência com aquela dificuldade. As dificuldades vêm para nos fazer melhores. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Então não vamos deixar que o advogado, com que a parte, com quem estiver no balcão, ache que está incomodando. Isso não é chato? Você chega no balcão e tem a sensação que você está incomodando. Pô, a pessoa é paga para te atender. No banco, e olha, os bancos hoje, acho que, Fernando, salvo engano, boa parte dos bancos pagam menos do que nós pagamos hoje para os escreventes. E, em geral, o banco não trata mal. Então, nós também não podemos tratar. Né? Nós devemos tratar com carinho, com educação. É fácil falar, eu sei que é. E fazer é mais difícil, eu também sei. Mas é um esforço diário para tratar bem as pessoas, com carinho, com respeito e com educação. Então, em nome de um judiciário com uma imagem melhor, em nome de uma instituição da qual eu faço parte, nós precisamos, eu e todos nós, né, que nós fazemos parte, nós precisamos tratar muito bem a todos aqueles que nos procuram. E nós vamos ter uma imagem muito boa. Nós queremos reconhecimento, né, ao nosso trabalho. Pode ter certeza que esse reconhecimento virá com o bom tratamento prestado às pessoas. No dia a dia, a todo instante. Tá? Sorria. Você vai ser mais feliz assim. Tá? E se você não puder elogiar, lembre sempre. Sabe? Se tem um advogado, uma parte, alguém que chega e não foi muito delicado, não critique aquela pessoa que saiu. Tem um ditado que diz assim, se você não pode elogiar, não critique. Não critique ninguém. Criticar mostra insegurança. Porque quem fica criticando, é porque precisa diminuir o outro para se sentir melhor. Não critique. Se você não pode elogiar, fique quieto. As pessoas vão, aos poucos, melhorar. Um dia aquele que hoje você maltrata, pode ser aquele que vai te ajudar. Então trate bem a todos. Posso dizer para vocês uma coisa. Boa parte dos escreventes que eu conheço são pessoas muito educadas, muito bondosas e que, em regra, tratam muito bem no balcão. São pessoas simpáticas. A exceção é tratar mal. Então, não vamos fazer parte da exceção. Tá? Nós temos um tempo curto. Brandão, até que hora que eu tenho? Só para eu me controlar aqui. Não tem horário fixo. A ideia seria uns 40 minutos e abrir para perguntas. Mas está indo muito bem, vamos continuar. E falando também agora do cumprimento do processo, né? Essa é uma outra tarefa nossa. Né? Uma outra tarefa muito importante, que é cumprir processo. O cumprimento de processo, hoje em dia, tem exigido muito criatividade. Muita criatividade, muita iniciativa. Por quê? Porque tem pouco escrevente. Como eu disse, os cartórios têm poucos funcionários. Né? Auxiliar não pode fazer trabalho de escrevente. Não pode, dá desvio de função.
Escrevente é escrevente, estagiário é estagiário, auxiliar é auxiliar. É isso que nós precisamos lembrar. Tá? Cada um tem a sua função. Então, com poucos escreventes, com poucos funcionários, nós podemos fazer um bom trabalho se tivermos criatividade. Isso sim. Tá? Então, não adianta a gente ficar reclamando, eu tenho pouco funcionário, a estrutura que eu tenho é pequena, o cartório é pequeno. Gente, a estrutura que nós temos é essa. Trabalhar em condições ideais, qualquer um trabalha. Trabalhar com pouco é que a gente mostra competência. Eu já disse isso. Então vamos usar a informática. O Brandão é um grande apaixonado pela informática. A informática pode ou não pode mudar a vida da gente, Brandão? A informática muda tudo. A informática permite uma produtividade muito maior. Você tem que aprender a usar o seu computador e todos os recursos que você pode extrair dele. Sabe? Tem coisas, por exemplo, despacho mandado, despacho ofício. Isso tudo ganha um tempo maravilhoso para o cartório. Use. Por que você não usa? Tem muitos que não gostam do despacho ofício, do despacho mandado. Sabe? Faça. Até para precatória já estão usando. Criatividade, gente, para fazer o serviço andar melhor. Sabe? Diminui muito a digitação. Você ganha tempo com digitação. Renajude, Infojude, Passenjude, aquele Ciel do TRE, tudo isso adianta, diminui a expedição de ofícios, diminui os controles para isso, faz-se de uma forma que se ganhe tempo. Você pode, você deve mudar o seu jeito de trabalhar. Mudar para melhor, sabe? Tem muita certidão de objeto de pé para fazer, tem muito mandado de levantamento, termo de penhora. Eu sei, isso tudo tem muito hoje. Nós vamos ter que continuar fazendo. Não dá, por enquanto, para substituir mandado de levantamento. Algumas pessoas falam assim, mas mandado de levantamento hoje em dia dá muito trabalho. A corregedoria já está ciente. As dificuldades para corrigir o mandado de levantamento já foram enfrentadas pela corregedoria. Aos poucos vai sendo mudado e vocês vão perceber. Alguns cartórios reclamam muito, muito, da tal da planilha que se faz todo mês. Eu sei, essa planilha dá um trabalho danado. Não é? Mas não esqueçam, gente, não tem jeito, o CNJ nos cobra essas planilhas. Vocês nos informam e a corregedoria repassa a informação para o CNJ. Mas, nessa gestão, nós já estamos trabalhando para melhorar essa situação. Nós estamos fazendo um sistema unificado de planilhas, tá? Que a ideia é que até o fim do ano esteja totalmente implantado. Não depende só da corregedoria, depende também da empresa que faz o trabalho na área de informática. A presidência do tribunal, através da STI, está em parceria com a corregedoria para fazer isso. E está bem adiantado. Como é que vai ser a nova planilha? Tudo que ela puder tirar do sistema, ela vai tirar. Então você só vai alimentar a planilha naquilo que o sistema já não tiver. Ótimo. Ótimo isso. E você não vai precisar fazer duas planilhas, uma só. A hora que você preencher aqueles dados que não tem no sistema, a hora que você preencheu aquilo, vai para uma central que se comunica automaticamente com o CNJ online. Pronto. Então é um avanço da informática para todos nós. Está me perguntando, eu vou interromper, porque eu estou até preocupado, o sistema está aguentando bem, teoricamente. Nós estamos com 812 pessoas online, é o recorde histórico do sistema, que é projetado para até 3.000, eu deixei mais 1.000 de sobreaviso, mas são 812 pessoas online, e eu queria, a gente já colocou aqui, mas vamos mandando as perguntas já, nós estamos separando por tema, era importante que mandassem já, era isso. Então, parabéns, Deval, é um recorde histórico, 812 simultaneamente assistindo aqui. Então, que bom, né? É uma oportunidade esse diálogo com a corregedoria. Então já fiquem sabendo que as planilhas estão sendo unificadas, e isso vai melhorar muito todo o nosso trabalho no cartório. Só ter um pouquinho mais de paciência. Tiveram até agora mais um pouquinho e vocês vão ficar satisfeitos, acredito eu. Tá? O empenho é que é para facilitar muito a vida do cartório. Tá bom? Outra coisa, citação eletrônica. Nós estamos implementando a citação eletrônica.
não é uma coisa fácil. Já tem um provimento, mas a Corregedoria está implementando. Já fizemos várias reuniões com instituições e também com a própria Fazenda Pública, e os primeiros convênios em breve já estarão assinados. E essa citação eletrônica vai ser uma maravilha. Não vai, sabe, tudo online, sem papel. Sai do computador aqui do cartório, chega no destinatário, com confirmação de recebimento. Isso é um avanço. Em breve, um serviço a menos para o cartório. Então não fique imaginando, eu quero mais funcionário, mais funcionário. Não. Vamos melhorar o sistema. O tribunal está aplicando recursos em gestão, em eficiência, em equipamento. Não é? Os funcionários são extremamente importantes. Não é? Mas vamos qualificar o que nós temos. Não adianta ficar trazendo cada vez mais funcionários. Não, vamos treinar melhor os nossos. Não é? Isso dá um resultado muito melhor para o futuro. Tá? Então, isso tudo que vem sendo feito vai acabar aliviando, né, as dificuldades do cartório. O coordenador ou o supervisor, dependendo da unidade, né, ele tem que se preocupar em ser um bom gestor, distribuir tarefas, cobrar resultados. Né? Esse é o bom gestor. O coordenador, o supervisor tem que ser um gestor do cartório. O bom gestor vai alcançar bons resultados. Ele tem que mudar o jeito de gerir, mudar para melhor. Não dá para gerir como se geria cartório 50 anos atrás. Hoje o tempo passou. O jeito novo. Não dá para ter resultado diferente fazendo sempre do mesmo jeito. Alguns cartórios reclamam do sistema de computador, ou do SAGE, ou do sistema da Prodesp. A esse respeito eu posso dizer o seguinte, não adianta. Nós temos o SAGE está sendo implantado no estado todo. Em algumas comarcas nós temos a Prodesp. É o que nós temos. Não dá para mudar isso. O SAGE pode não ser perfeito, mas ele é muito bom. Está melhorando. Tem muita gente trabalhando para que ele fique cada vez melhor. Sabe? É uma ferramenta boa. Mas ele está sendo desenvolvido. Não existia nada antes. Em São Paulo é tudo mega, é tudo muito grande. Então a gente tem que ter essa compreensão e um pouco de paciência. O SAGE está sendo melhorado a cada dia, com o esforço de muitos juízes e de muitos funcionários. Um dia ele vai ser aquilo que a gente quer. Então reclamar não resolve. Né? Paciência, muita paciência. Quanto ao mandado de levantamento, como eu disse, ele está sendo aprimorado também. Tem muitos contatos com o Banco do Brasil, as coisas vão mudando. Não sei se vocês lembram daquela guia de depósito, vinha escrito reclamante e reclamado. Hoje não vem mais. Hoje é autor e réu. São pequenos detalhes que não aparecem, mas a gente vai tá trabalhando. Está todo mundo trabalhando. As pessoas falam, mas o tribunal... Espera aí. Vamos lembrar que o tribunal somos nós. O escrevente é o tribunal, o porteiro é o tribunal, o juiz é o tribunal. Todos somos o tribunal. O tribunal não é um ente assim, etéreo. O tribunal não fez, então nós fizemos. Cada um faz a sua parte. Ah, mas tem um presidente, um corregedor? Tem, cada um fazendo a sua parte. Se todos fizerem a sua parte, a vida de todos melhora. Isso que a gente tem que entender. Nós somos o Tribunal de Justiça, e não um ser. O tribunal não é um ser diferente. Algumas pessoas reclamam também do espaço físico. Espera aí. Um prédio leva muito tempo para construir, precisa de dinheiro, de recurso. Que tal a gente melhorar, que tal a gente aprimorar, né, a utilização, otimizar o espaço físico que a gente tem, a utilização do espaço que a gente tem. Quanto entulho, cada vez que a gente implanta a NEP num cartório, ou reorganiza um cartório, vocês não imaginam o que sai de tralha, como diz o outro, de sujeira, caixa velha, coisa que não precisava estar lá. Sabe? Faça uma geral no seu cartório, você vai ver quanta coisa que não precisava estar ali. Sabe? Então, organize a sua mesa. A sua mesa tem que ter só aqueles processos que você está usando para trabalhar. Tem mesa que a pessoa não consegue trabalhar nela. É difícil arrumar mesa, eu sei que é. Mas a nossa equipe, quando vai nos cartórios, ajuda até organizar a mesa, porque faz toda a diferença na hora de trabalhar. Nem todo mundo tem muito espaço para trabalhar. Então, melhore a utilização do espaço que você tem. Né? E não espere
um prédio novo, porque isso nem sempre é possível. Tá? Nós vamos aumentar. Eu acho que aumentar o prédio é uma coisa muito difícil, leva muito tempo. Aumentar o número de varas. O tribunal não tem condições hoje, não tem verba hoje para contratar mais gente, para implantar novas varas. Vamos pensar nisso. Vamos otimizar o que a gente já tem. Não fique contando com mais varas, com mais cartórios, com mais funcionários. Vamos fazer com o que a gente tem. Vamos usar a criatividade que a gente chega lá. Isso que a gente tem que lembrar. Não é? Tem pessoas que também têm reclamado muito de bater carimbo de juntada. Perde muito tempo bater carimbo de juntada? Perfeitamente. Então use a criatividade. Estabeleça um sistema de folhas. A nossa equipe tem orientado isso. Sistema de folhas já tudo pré-carimbadas, tudo pré-furadas. Ganha-se um tempo danado com isso. Né? Dificuldades são muitas. As pessoas reclamam muito nas nossas visitas correcionais, e em mais alguns minutos eu encerro. Reclamam muito das visitas, nas visitas, né? A relação de funcionário com quantidade de processo. É o que eu disse. Não temos mais funcionários. Não, sabe, a nomeação é muito complicada, é muito difícil. Pelo que sei, o tribunal tinha possibilidade de nomear 300 e precisava de 900 só esse ano. Então, vamos ter 300, um terço. Então, não adianta reclamar, nós temos que usar a criatividade. Eu ficar reclamando o dia inteiro em casa não vai fazer a minha vida melhorar. As falhas das instalações físicas é o que tem. Todo mundo gostaria de trabalhar num prédio lindo, maravilhoso, lá na Berrini ou na Faria Lima. Não dá. Então vamos trabalhar onde a gente pode e vamos fazer dali um lugar bonito, agradável, simpático. Depende mais de você. Sabe? Põe uma florzinha, um vasinho. Faça o seu ambiente ser um ambiente agradável. Né? Isso faz diferença. Os funcionários não têm treinamento. A presidência do tribunal, a corregedoria, estão se esforçando para melhorar isso. Nós temos uma equipe que está fazendo cursos para funcionários no interior, que anda esse estado aí, Brandão. É um time que está dando aula nos cartórios, nos lugares mais distantes. Para gente que nunca teve treinamento, a corregedoria está fazendo isso, poxa. Mas calma, não deu para atender todo mundo. E a presidência tem o CETA, o Centro de Treinamento, também com apoio da corregedoria. O Centro de Treinamento de Funcionários está tendo palestras, cursos. Isso vai melhorar cada vez mais, o embrião da escola de servidores. Ou seja, está tudo caminhando para melhorar. Né? O link da rede lógica fica oscilando, também muita reclamação disso. Paciência. Caiu a rede, faz outra coisa. Atende o balcão, junte petição. Criatividade, é o que eu estou falando. Otimize o seu tempo. O chefe tem que aprender a delegar função, cobrar o cumprimento das ordens que ele deu. Né? Mude para melhor, gente. Né? Guarde os processos em ordem numérica, no lugar certo. Vocês não imaginam como a gente tem encontrado processo guardado fora de ordem numérica ou em lugares incorretos. Falta de padronização para fichamento ou lançamento de andamentos. Ordens diversas de organização nas prateleiras. Sabe? Uma desorganização que toma tempo. Boa parte das unidades visitadas pelas nossas equipes tem um problema de desorganização. Não é? Então, vamos investir nisso, em organização. Tá? Algumas dicas, então, para encerrar. Quando tiver funcionários, procure implantar a NEP. Basta requerer na corregedoria. Né? É uma nova estratégia para a gente tocar os processos. É uma estruturação diferente para o cartório. Tem funcionado muito bem, mas tem que ter um número mínimo de funcionários. Mas quando não tem esse número mínimo de funcionários, a nossa equipe sugere uma organização, uma administração, e isso tem dado ótimos resultados. Nós fomos numa determinada vara e o colega, no começo, estava um pouco assustado, né? A corregedoria chegar assim meio de surpresa. Mas eu falei, nós viemos para ajudar e não para atrapalhar. Reorganizamos tudo o cartório. Depois que a corregedoria saiu de lá, ele falou que não sabia como agradecer. E eu recebi muitos telefonemas, eu também quero. Né? Então nós estamos tentando atender na medida do possível. Já a presidência nos ajudou, dobramos o tamanho da nossa equipe. Nós estamos fazendo o nosso trabalho.
quem quiser implantar NEP, basta requerer, né, para a corregedoria. Tá? Vamos utilizar termo de juntado, então, padronizado, já com furação realizada. O funcionário responsável pela juntada da petição já anota qualquer alteração do nome de advogado, anota no sistema, anota na contracapa. Como a vida inteira eu fiquei brabo com isso, Brandão. Pô, junta a procuração nova, não atualiza o nome do advogado na contracapa. Isso facilita tanto o trabalho depois para todo mundo. Não é? Então, o teor das sentenças, dos despachos, tem que ser conferidos. Isso vai ajudar lá na frente a separar os processos, do tipo de processo que você está falando. Vai fazer ofício, vai fazer mandado. Isso otimiza. Vai fazer mandado, só faz mandado. Usa os modelos que tem no sistema. Isso otimiza. Sabe, você faz dezenas de mandados no tempo que você ia fazer um só se fosse digitar um por um. Segue o sistema padronizado do tribunal. Ah, não, eu gosto de escrever do meu jeito. Meu amigo, não dá mais tempo para isso. Vamos padronizar, estandardizar o negócio. Sabe? Vamos produzir em linha de produção o que é possível fazer desse jeito. Sabe? Padroniza as anotações. O mesmo tipo de atividade tem que ter, o mesmo tipo de tarefa tem que ter o mesmo nome em qualquer setor do cartório. Isso ajuda também muito. Despacho carta. Sabe? Criatividade. Bom. Manter organizados os processos nos escaninhos em ordem numérica crescente. Ajuda na hora de procurar. O escrevente de sala já devolve o que for possível, tudo já. Sentença registrada, atualizado o despacho, atualizado no sistema. Já chega para o cartório adiantado. O chefe precisa fazer reuniões periódicas com os seus funcionários para orientar, para esclarecer dúvidas. Isso ajuda muito. É o chefe gestor. Né? Agora, claro, dificuldade tem? Tem. É fácil? Não, não é. Mas a gente precisa começar. E aí a gente vai chegar num resultado melhor. Brandão, acho que já deu o tempo. E é isso, gente. São pequenas orientações. Eu sei que é muito rápido porque o tempo é curto. Se tiver algumas questões, a gente vai esclarecendo. Mas a corregedoria está aberta para qualquer tipo de orientação e esclarecimento. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Nós temos perguntas locais. Eu vou pedir para alguém pegar o microfone e levar. E temos já dezenas de perguntas. Nós estamos batendo com 855 pessoas online agora. Quer dizer, é bastante gente e está chegando. Então, eu dei mais ou menos uma separada. No primeiro momento, algumas críticas chegaram, e é razoável, todo mundo aqui é adulto. O Durval, principalmente, é uma pessoa que convive muito bem com crítica, que não é também pessoal a ele, a ninguém, mas a situação. Então, o escrevente Antônio Júlio Borges de Osasco pergunta: o prestante não acha que a criatividade e otimização de espaço em alguns prédios já extrapolou o limite há muito tempo? E o que precisaria mesmo seria de investimentos? Sim, eu entendo que em algumas comarcas realmente não há mais espaço. Não é? Ou porque para instalar uma vara se fez um puxadinho, e sempre que há pedido nesse sentido, a corregedoria agora tem negado, ou tem a estrutura, ou não, a corregedoria se opõe a uma nova vara. Ah, vamos usar a sala do júri, vamos usar... Não, não. O dia que tiver um prédio, a gente aumenta. Tem jeito. Justamente por isso, porque as condições de trabalho vão ficando ruins para todos. Não dá mais para fazer puxadinho. Não é? Tem limites. Mas para fazer investimento precisa de recurso. Vocês olhem o orçamento do tribunal e vejam que não há recursos para muitos investimentos. Depende muito de parceria com o governo do estado. E isso vem com o tempo, leva seu tempo. Mas novos prédios virão quando isso for possível. Sabe? Não adianta, como eu disse, o tribunal somos nós, existe dificuldade. O país tem limites econômicos, o tribunal também. Para vocês terem uma ideia, dos 6% que o tribunal teria direito, tem ano que recebe 3,7, 3,8, o máximo que recebeu foi 4,2 de 2003 para cá. Isso é pesquisa do Instituto Paulista de Magistrados, foi publicada. Então, recebendo 3,8 do orçamento em vez de 6, não sobra para muito investimento.
Dois escreventes aqui, gente, para quem está mandando, nós vamos ler alguns, evidentemente não vai dar para ler tudo, mas tudo eu vou levar para a corregedoria depois, junto com quem teve, com relatórios, até para poder melhorar depois, e dizer também, antes que eu esqueça, que esses cursos, todos os encontros de corregedoria, vão ficar na sala de vídeo da Pamages. Nós temos esse ano aqui alguma coisa perto de 40 mil acessos aos vídeos. Tem tudo aberto, são vídeos assim técnicos, mas esses principalmente vão ter um setor de destaque para aqueles escreventes que não vejam no horário, porque é complicado. O horário de expediente tem um problema de tráfego na rede e tudo, então a gente está deixando, vai ficar tudo disponível ad perpétuo aqui. Bem, dois sugerem, a exemplo de órgãos, o Macária Custódio Vieira, chefe de Mogi das Cruzes, e Leonardo, escrevente técnico de Assis, por que não painel e sem atendimento para cartório? Parece que a ideia é muito boa, muita gente usa, os cartórios nossos não têm. A senha de atendimento, aquela de pegar o número. Exato. Pois é, isso fica muito por conta do gestor do cartório. Né? A senha para atendimento, se isso melhora a atividade no atendimento do balcão, você pode diligenciar e implementar isso lá. Cada cartório depende do tamanho do cartório. Às vezes o cartório tem um espaço muito pequeno, tem dificuldade, essa senha não funcionaria. Mas eu acho uma ideia excelente o uso de senha. Quem chegou primeiro pega o número e vai ser atendido. Isso evitaria muita dificuldade. Né? Maricia Aparecida Guilhem, de supervisor de serviço de Jundiaí. Ela diz que entende que a população às vezes está em desespero e exige um tratamento adequado. Mas que ocorreu no balcão dela de advogados se manifestando aos berros, faltando com respeito, inclusive deixando o cartório abalado. E ela indaga, os advogados também não teriam que respeitar e ter um treinamento para respeitar funcionários. Entendo que o respeito deve ser mútuo. Infelizmente, meus problemas em balcão, isso na comarca de Jundiaí, uma das varas, são com advogados. O respeito tem que ser mútuo, sim. Né? Todos nós temos dever de urbanidade. Só que eu não sei o que aconteceu neste fato. Mas, quando o advogado berrou, quanto tempo ele já tinha esperado, Brandão? Quanto tempo esse advogado já tinha esperado no balcão? Como é que ele teria sido tratado antes? Porque ninguém chega berrando em lugar nenhum. Só se for uma pessoa desequilibrada. Agora, se chegou ao ponto de ter que berrar para ser atendido, né? Então, eu não sei quem tem razão, porque eu não vi o fato. Mas não vamos fazer a nossa parte para que ninguém precise berrar. Se chegar e for prontamente atendido com um sorriso, ninguém vai berrar. Jorge Salles, coordenador em Carapicuíba, fala da possibilidade de setor de atendimento fora do cartório. Se seria viável isso, porque ele entende que ele mesmo diz que atende como coordenador, mas é que ele relata um fato. Ele diz, olha, a reclamação que eu faço é que eu tive 4 apostadorias, 2 designações para gabinete no TJ e só 2 reposições diante dos 6 que foram embora. E isso, na afirmação dele, cria, e evidentemente cria, um déficit de atendimento. Então ele diz que, diante da situação, seria viável de um setor de atendimento ao público, fora do cartório, que permitisse o andamento normal do cartório. Olha, atendimento fora do cartório existe já, é bem difundido, bem estruturado, Brandão. Sabe qual é? Quando você publica um despacho, basta você dizer lá, ciência, entre parênteses, ciência do ofício tal, que disse isso, isso e isso. Né? O defiro do juiz, olha, defiro isso, 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 isso. Sabe? Procure dizer no despacho o que é, para evitar o que o advogado venha até o cartório para ver o que está acontecendo no processo. Se você já der essa informação, acabou. Sabe, eu tenho pessoas amigas que são coordenadoras de cartório que já me disseram isso. Sempre que a informação é bem dada, o advogado não vem. Publica tudo. Põe no sistema todos os dados. Você perde um pouco de tempo a mais para digitar, mas o advogado não vai precisar ir no cartório. Isso é um ponto. Né? Então, invista você um pouco mais de tempo na digitação da imprensa, você vai ver que você esvazia um pouco o seu balcão. E o tribunal tem feito totens para atendimento lá embaixo. Então, se você alimentar o sistema, ele não vem no seu cartório. Não é? Agora, um setor amplo para atendimento ao público,
por enquanto, isso não se mostra possível. Existem outros estudos, não é? Mas, por enquanto, não. Marlene... já está com o microfone. Pois Duas rápidas sugestões, tá? Na questão de juntada... A gente pedia que a senhora se identificasse, tá? Porque vai passar para essa Câmara, e o nome e qual a unidade. Iraci, na setor de execução fiscal, é uma outra realidade dentro do tribunal, né? Não se compara com as varas do João Mendes. Mas o termo de juntada, por exemplo, em vez de você perder tempo colocando uma folha, furando uma folha, batendo um carimbo, preenchendo um carimbo, poderia normatizar com um pequeno carimbo assim, juntada e abra serviço à parte contrária e ao MP, se o caso. Né? Já tomando as providências de publicações. Você ganharia tempo, não gastaria papel. Uma sugestão. É uma sugestão de criatividade. Então depende do coordenador, do supervisor, Isso. usar esse tipo Mais uma coisa, na questão de espaço, aqueles recursos, denegatório, agravo de instrumentos, que já foram julgados, já transitaram julgado, não vai mudar mais em nada, eles não poderiam ser incinerados e ficar só a cópia do acórdão e do trânsito de julgado? Já trazeria bem o cartório. Essa questão de incineração de material, isso tudo tem, o que é possível já está tudo nas normas, basta seguir o que está lá nas normas, né? A parte de execução fiscal, nas normas, item 140, 140.1, item 151, o artigo 40 da Lei 6.830, explica bem tudo isso nessa parte da execução fiscal. Né? Mais duas sugestões, também lá no setor que eu trabalho e também em outros lugares que eu já trabalhei, divide-se o horário de balcão. Cada escrevente trabalha uma hora reservada para atender o balcão. Então, cada um tem o seu horário, escala de horário, seu horário de balcão, para facilitar o atendimento. Outra, na questão de, não estou dizendo da execução fiscal, em outros lugares que eu trabalhei, existe o sistema já padronizado, mas tem os juízes não gostam. Eles gostam que o ofício seja redigido dos termos dele, do modelo dele, como ele gosta. Então, não tem como padronizar. Na questão de publicações, realmente tudo isso, que eu já tive o privilégio de trabalhar com o escrivão lá de Santo Amaro, excelente escrivão, ele pedia para a gente fazer isso, já coloca na publicação o que se trata, você diminui o movimento de advogados no balcão. Bom, por hoje é só que tem outras pessoas que querem falar. Mas essa questão dos juízes, os juízes realmente precisam também usar esse método de standardização, de padronização. Isso no mundo inteiro está sendo feito. Tá? Então, se tiver algum colega assistindo, fica como sugestão, vamos padronizar, despacho mandado, despacho ofício, tudo do jeito mais simples, o que tiver no sistema é ganhar tempo, não é? Para fazer muito bordado, só quem tem muito tempo. Helena Maria Furtado, chefe de serviço, Barra Bonita. Doutor Durval, eu gostaria de saber se há projeto no sentido de se implantar despacho, mandado, ofício, precatórios nos processos criminais. Olha, se você, Helena, tem uma sugestão interessante, em muita coisa, em despacho ofício, por exemplo, por que não poderia ser no criminal? Mande a sua consulta, faça o seu pedido, manda por e-mail para a corregedoria, que a gente te dá toda a orientação e se não tiver normatizado, nós vamos procurar normatizar. Tá? Nós estamos mudando as normas, já fizemos uma consulta ampla em todo o Estado e estamos elaborando as mudanças das normas. Então, o momento é agora. Então, se tiver algum pedido, faça o seu requerimento. Tá? Muitas ideias boas têm chegado e muita coisa a gente tem mudado, a partir de sugestões. Leila Maria Piton, ela relata, Serra Negra, que pode-se verificar pela nova implantação do CNJ para a reclassificação das ações. Desde o dia 2 de maio, o sistema não anda, só trava, cai a toda hora. Não há prazo assim que possa ser cumprido. Como eu disse, essas quedas da rede lógica não dependem da corregedoria, isso depende muito mais da STI, que tem as suas dificuldades por causa dessa reclassificação, mas isso vai ser superado também. Um pouco de paciência, gente. Nós vamos, cada um faz um pouquinho, todo mundo com paciência. Né? Fabiola Cristina, agente administrativo, São Paulo. Procedimentos da NAP. NEP. Ela pôs junto, eu já não sei os coisas. Estou boiando, estou em câmara criminal, a gente tem que dar um desconto. Os procedimentos da NEP podem ser solicitados para o SPI? Não, quem cuida de fazer isso é a corregedoria. A equipe é da corregedoria e a SPI atende a partir de uma solicitação da corregedoria, quando há necessidade. Senão é só a corregedoria quem faz isso. Que é o pessoal que está treinado para fazer isso,
que está fazendo isso no estado todo é o pessoal da Corregedoria. Nós trabalhamos juntos com a SPI, com a STI, tudo, o tribunal é uma coisa só. Mas cada um tem que atuar na sua área, senão não há especialização. Leonete Stabile, escrevente em Pederneiras, fala: no sistema faltam modelos de mandados e outros referentes a juizados especiais. Uma reclamação aqui. Então, se faltam modelos dos juizados, ajude-nos, mande alguns modelos que você ache bons. Se for o caso, nós aprimoramos e vamos colocar no sistema. Tá? Pedro Avelino, o Itapetininga, ele é coordenador. Ele menciona que os despachos judiciais, foi exatamente o que nós tivemos com o servidor aqui, obrigam os funcionários a sua lavra. Alguns juízes obrigam o funcionário a fazer um ofício de própria lavra. Até quando isto ou a Corregedoria tem alguma orientação sobre o assunto, ou seja, sobre usar despachos standardizados. A criação de cargo de assessor pode gerar ações de desvio de função futuramente. É uma grande reclamação dos servidores. Na verdade, eu coloco aqui a preocupação com a figura de assessor de gabinete para primeiro grau e também menciono o fato, já reclamado aqui, se a Corregedoria não tem uma posição para colocar para os colegas, até incentivando ou, eventualmente, em alguns casos mais leves, obrigando os colegas a usar os. Não, olha, não tem como a Corregedoria obrigar o juiz a dar um despacho assim ou assado, porque isso é uma matéria judicional. O juiz pode fazer como ele quiser. O que a Corregedoria pode fazer é colocar à disposição alguns modelos de despacho que vão otimizar o trabalho do juiz. Não é? Então, o juiz, eu sei, o juiz tem um dilema, que é ficar entre uma qualidade maior ou uma velocidade maior. Ele passa a vida lutando com isso. Né? É o gestor que quer resultado e o trabalhador que se preocupa com a qualidade. E a virtude é o meio termo. Não é? Agora, não dá para obrigar o juiz a fazer isso. Cada um vai dar o despacho do jeito que ele acha adequado. Mas também, se ele não tiver uma produtividade razoável, ele vai ser cobrado por isso, cada vez mais. E nós precisamos saber que essa questão do assessor, isso ainda não, os assessores de gabinete ainda não começaram a trabalhar em primeiro grau. Né? Com o tempo, se tiver alguma dificuldade e for constatado, isso vai ser corrigido. Tá? Serra Negra, de novo, Leila Maria, agora, qual a visão da Corregedoria sobre o não cumprimento de processo nos prazos estabelecidos pelas normas, ante os diversos problemas existentes, como falta de funcionários, sistema lento e inativo e burocracia existente secundária nas próprias normas? Olha, burocracia é algo com o que nós vamos ainda conviver por muito tempo na vida, né? Porque a gente vai aprimorando e a hora que você aprimora, você descobre que podia ter aprimorado um pouquinho mais e vai aprimorando cada vez mais. Então, nós vamos superando aos poucos a burocracia. Tá? Então, não adianta a gente ficar lutando contra só por lutar. A gente tem que melhorar, superar, fazer alguma coisa para mudar essa burocracia toda. Né? E, com o tempo, a gente vai alcançar resultados melhores. Paulo. Não, era o segundo. O Paulo, escrevente em São José do Rio Preto, menciona que duas atividades que precisariam, no sentimento dele, ser reformuladas, com uma nova forma de trabalhar, com a certificação de prazos, que poderia ser feito de forma eletrônica. Isso, evidentemente, a Corregedoria pode falar, mas a discussão é mais com quem é o gestor do sistema. Né? Desde a primeira versão que o TJ comprou, o sistema Barra Funda, em 2000, eu acabei participando da feitura, parecia pela Corregedoria na época. E já se discutia isso, né? Porque era um sistema que avise que o prazo acabou sozinho, um sistema de push, um sistema que avise, né? Mas isso, enfim, ele está falando, isso é uma coisa importante, seria importante levar lá para quem cuida do SAG, do desenvolvedor, para isso. E a publicação de despacho de sentença, que quando a autorização poderia haver no mesmo sistema integrado com o DJ, desnecessitando transmissão à parte, que publicasse automaticamente com geração de certidão online ou coisa parecida. Quer dizer, o que ele traz aqui é a necessidade de dois atos, um de ser publicado e outro de ser copiado para nova publicação. Vocês sabem que um sistema informatizado, cada vez que você mexe alguma coisa, tem que ter investimento. Tem que ter investimento, tem que ter uma previsão contratual para mexer nisso, para a empresa que faz esse trabalho para o tribunal.
poder desenvolver aquilo. Isso altera o sistema todo, envolve treinamento. Então, todas as mudanças nos sistemas vão levar tempo. As ideias são boas, mas é só com o tempo, não é? E por muito tempo, ainda tem uma outra questão que ficou, questão dos prazos. A Corregedoria sabe as dificuldades de cumprir os prazos, que as pessoas têm para cumprir os prazos, mas a gente também sabe quando há esforço nesse sentido de cumprir esses prazos e quando não há. Cleidenier, auxiliar de Jacareí, ela menciona o seguinte: o sistema de folhas pré-carimbadas e perfuradas permite ganhar tempo, mas gasta mais papel, e o CNJ estaria controlando gastos. Pois é, mas é o que nós temos que usar os meios dos quais nós dispomos. Nós não temos funcionários. Se nós temos só papel, infelizmente, nós vamos usar o que nós temos até que consigamos superar as necessidades. Maria Aparecida, supervisor técnico de Caraguatatuba, fala que o tema da palestra de hoje é de grande relevância. O atendimento demonstra a situação efetiva de um cartório. Seria de grande valia a disponibilização para todos os servidores, especialmente aqueles que ficam na linha de frente. Há planos para isso? Bom, como o doutor Brandão disse, esse tipo de palestra vai ficar disponível aí na internet, né? Também. Cristiane dá uma ideia, essa Samuel do Campo. Não seria interessante buscar dentro de cada comarca pessoas que cultivassem ânimo e valorização de funcionários? Às vezes as pessoas simplesmente esquecem dentro de si muitos dos problemas que enfrentam. Essa ideia de motivação, de ter um tipo de um núcleo local, gente para fazer, repetidor disso? Bem, nós temos planos, como eu disse, a Corregedoria tem um time que vai fazendo treinamento e motivando as pessoas estado afora. Né? Esse é um time que vai ajudando e motivando as pessoas. Além disso, tem as tarefas, as palestras que vão motivacionais, que a Corregedoria tem se preocupado com isso. Nós temos preparado projetos para cuidar preventivamente de estresse e depressão de funcionários e juízes. Tudo isso nós vamos fazendo pela Corregedoria e também com a parceria com o CETRA, né? Isso para todos. Muitas vezes não é possível em cada comarca, mas pela internet, com recursos como o que nós estamos usando agora, nós podemos levar isso, essa motivação e esse conhecimento em todos os cantos do Estado. Eu estou aqui lendo e olhando lá, 891. Nós vamos ter daqui a pouco 900 pessoas online assistindo a palestra de abertura. Cláudia, escrevente técnico em Catanduva. Ela fala, tem chefe que diz, não trate muito bem no balcão, senão o balcão fica cheio. E ainda fica bravo com a atenção destinada à pessoa comum. Procure seu advogado. E aí, o que fazer? Olha, eu entendo esse chefe, mas ele está errado. Nós temos a obrigação de tratar muito bem no balcão. Você evita que o balcão fique cheio, atendendo rapidamente as pessoas que chegam, atendendo bem essas pessoas, mas coloque na internet todos os dados que o advogado precisa, que ele não precisará ir até o balcão do seu cartório. Né? A forma ética de evitar que o balcão fique abarrotado é colocando todos os dados que o advogado precisa no sistema e na internet. Ninguém vai até o fórum só para passear. O Antônio Júlio da Osasco, escrevente, versão também bastante parecida. Como escrevente, sinto minha criatividade tolhida pelos chefes e próprio juiz, que apoiam-se nas normas e não desejam mudanças. A posição do escrevente tem a situação das chefias imediatas. O que fazer? Pergunta ele. Olha, nós temos que pensar o seguinte, o chefe, o coordenador ou o supervisor e o juiz têm uma coisa chamada experiência. Então, não é toda boa ideia que vai poder ser aplicada, porque às vezes ela não passa pelo filtro da oportunidade e conveniência. Né? Então, o funcionário tem que entender que, às vezes, a ideia é boa, mas não dá para aplicar agora. Não é? E quem é o chefe? É aquele, não é? Então, é o chefe que você tem, quem decide é ele. Paciência. Não é? Se a ideia for muito boa, encaminhe essa ideia para a corregedoria, que aqui nós analisamos. Quando a ideia realmente é boa, nós abrimos um expediente, fazemos um estudo, é burocrático, mas é democrático, é republicano, fica preto no branco a origem. Estudamos, se for muito boa, nós aplicamos.
Tá? Pode confiar. Tem muita coisa, se for ler tudo, a gente vai acabar, já tirou pedindo para mandar depois, a gente vai pedir para mandar, até no próprio site tem um e-mail, e tudo isso vai ser encaminhado. Claro, ainda tem mais, mas para terminar hoje, assim, até pela situação de horário combinado, eu deixei por último, tem bastante coisa ainda, mas uma interessante de uma coordenadora de Prudente, a Luciane Iromi. Ela fala o seguinte, e isso eu acho que é de extrema importância: como faço para pedir ajuda da corredoria para organizar meu cartório? Quer dizer, uma coisa parece simples, mas até o procedimento, quer dizer, com quem ela faz, como é feito isso. Eu acho que isso encerra bem o primeiro dia com 891 pessoas. A gente não imaginou, ainda prometi para o corregedor que ia chegar a uns 300, ninguém imaginou isso. E acho que é importante, porque tudo que a gente ouviu, e eu estou ouvindo aqui, o primeiro grau meu não tinha esse tipo de contato. Colegas ótimos, eu sempre andei muito bem com a corregedoria. Mas é evidente que o momento agora é um momento muito peculiar, muito de conversar, momento de muita dedicação. Então, assim, eu acho que isso encerra bem o espírito desse primeiro dia desses cursos que vão adiantar o ano todo. Como a Luciana, que é coordenadora, e outros supervisores e coordenadores do EVAL fazem para pedir auxílio para a própria corregedoria auxiliar na reformulação ou na organização do cartório dela. Mandando um e-mail para a corregedoria, fazendo um pedido formal nesse sentido. Todos os e-mails são lidos. Pode ser mandado no meu e-mail, pode ser mandado no e-mail do Dr. Ricardo Scaff, Dr. Maria de Fátima, Dr. Ricardo Chu. Nós vamos receber e vamos encaminhar isso. E eu vou agendar uma data para que a equipe visite o seu cartório e faça esse trabalho. Né? Ninguém deixa de ser atendido. Tá? É um trabalho que, claro, pode ser que eu não atenda agora, em maio, mas programe para junho ou para julho. Mas a equipe vai chegar lá e você vai receber essa ajuda, essa orientação. E não é que vai lá, organiza e vai embora. A gente vai, ajuda a organizar, atualiza a sua vida no cartório, te ensina como é que faz algumas coisas, depois passa por um acompanhamento, a gente volta lá, primeiro depois de 120 dias, porque aí você já esqueceu algumas coisas, e depois a gente volta lá, daí 180 dias para arrematar, a hora que você já pode andar sozinho. É muito bem organizadinho isso, funciona, alguns cartórios já existem com essas, alguns não, dezenas e dezenas com a ANEP implantada e outras tantas unidades que não têm ANEP, mas têm uma organização feita por nós. Nós, da Corregedoria, somos parte do Tribunal de Justiça. Essa gestão da Corregedoria está trabalhando muito afinada com a presidência do Tribunal, o doutor Ivan, o doutor Naline, tem trabalhado juntos para melhorar a vida dos servidores, dos funcionários, e dos juízes, e assim, consequentemente, melhorar a vida dos jurisdicionados. É só a gente ter um pouco de paciência, essa gestão está no seu 5º mês ainda, muita coisa já foi feita e muito mais virá ainda. Bem, nós batemos, sempre tem os atrasados, mas eu vou avisando para quem chegou agora, nós estamos batendo no 900 agora, incrível, nós batemos. Então, avisando para quem chegou agora, que nós estamos no final, é óbvio, já faz um certo tempo, mas vai ficar a partir de amanhã de manhã, já online, esse e os outros, devidamente explicados, com uma tela própria só para esse diálogo de corregedoria. A ideia é que seja feito isso. Acho que foi fantástico, tudo brilhante, essa demonstração sua do Erval, que traz o espírito da corregedoria. O desembargador Naline, exatamente na mesma ideia de preocupação, ele vai estar aqui no dia 22, né? Trocando os dias aqui nessa hora, eu não almocei, fiz sessão, eu estou meio fora do ar. Então, dia 22, acho que é de extrema importância que todo mundo venha, se manifeste, a gente vai encaminhar tudo para a corregedoria, o próprio corregedor vai estar aqui, é o mesmo princípio que o Erval falou. Eu acho que quem assistiu a palestra sabe que eu não estava mentindo no começo. E com o doutor Naline é a mesma coisa também. É uma ideia muito clara, é o que ele falou, a corregedoria, e o Erval repetiu hoje, a ideia não é punir ninguém, é ajudar. Vai ter casos em que dolorosamente medidas vão ter que ser tomadas. Mas eu digo dolorosamente não é meu nome, é o nome deles, porque eu sei que os dois pensam igual, é uma coisa dolorosa. Eu conheço os dois há mais de 20 anos, ninguém ali vai ficar contente em fritar ninguém. Mas se preciso for, será feito. É da vida, é da carreira. Mas aproveitar essa oportunidade de trazer ideia nova, o que a Luciana falou, eu gostei de ler por último dela, porque ela sintetizou bem a ideia de todos os cursos. Mas e aí, eu quero ajuda, como é que eu faço? Quer dizer,
Vai precisar, e vai ter, e é mandar o e-mail, Luciana. Por favor, mande o e-mail. Então, até o dia 22, agradecer a todos. Durval, parabéns, foi brilhante, como sempre, eu sabia que ia ser assim. Agradecer aos 900, é o novo recorde nosso, o anterior da Vara Infância e Juventude do ano passado, com 620 e poucas pessoas. Então, 900 aos 900 online, muito obrigado, da Associação para os Magistrados, que termina com esse agradecimento e com o luto pelo meu amigo Ângelo Malanga, hoje falecido. Até logo, gente. Obrigado.